Bom dia, vencedores! Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre você e que nesse dia o seu lar seja inundado de bênçãos sem fim. O Espírito Santo de Deus está aqui e quer falar comigo e com você nessa manhã. Descanse o teu coração porque você não está sozinho. Descanse o teu coração porque você não está sozinha. O Espírito Santo de Deus está a todo instante nos guardando, nos cuidando, nos conduzindo. E nesse dia não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Todas as decisões tomadas quando nós buscamos tomar no Senhor são decisões assertivas. E o desejo do meu coração é que você tome decisões assertivas. Que todas as decisões que você tomar leve você a um patamar de crescimento. Leve você a um alargar de tendas, que você e sua casa sejam bem-sucedidos. Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com você que está em 1 João, capítulo 1, versos 5 ao 10. Mas antes, vamos orar? Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, pelo sol da manhã. Quero te agradecer, Pai, pela chuva. Te agradecer, Senhor amado, por esse dia que nasce. Quero te louvar, te agradecer, te honrar, Pai, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida soprado nas nossas narinas dia após dia. Te agradeço, Pai, pelo nosso lar, pela nossa família, por tudo que temos e somos. Porque se temos e somos é porque o Senhor nos proveu. No nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor vá de encontro a cada lar nesse momento. Que a partir de agora a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia, o teu favor esteja sobre os teus filhos e filhas. Que todos aqueles que estão me acompanhando nesta oração, eles venham sentir a tua presença, que a tua presença venha irradiar nos quatro cantos desse lar, que eles venham ser abençoados. No nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor amado, a cada decisão deles, que a decisão deles venha ser assertiva em Ti, em nome de Jesus. Que os Teus filhos, Pai, venham andar na luz. Venham andar na luz, no nome de Jesus. Amém. Queridos, quero compartilhar algo no teu coração. O título dessa mensagem é Se Andarmos na Luz. Sabe que toda vez que nós ouvimos, nós falamos, toda vez que aparece um se, precisa ter uma ação. Precisa ter uma ação. E o título dessa mensagem é Se Andarmos na Luz. Se andarmos na luz, nós temos a ação de andar na luz. E essa ação de andar na luz traz uma consequência a mim e a você. Toda decisão traz uma consequência a nós. É como o plantio. Tudo que nós plantamos, a lei da semeadura se encarrega de trazer a colheita. Então, que eu e você venhamos plantar coisas boas, para que a lei da semeadura, a palavra de Deus se encarregue de ser cumprida, e ela será cumprida. A lei da semeadura se encarregará de trazer a colheita. Então, se colhermos coisas boas, logicamente que colheremos, se plantar coisas boas, logicamente colheremos coisas boas. Se nós plantarmos coisas más, infelizmente nós colheremos, porque são consequências dos nossos atos. Mas, como eu falei, se andarmos na luz, eu quero ler um texto, 1 João capítulo 1, verso 5 em diante, 5 ao 10 diz assim: E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Verso 7. Se, no entanto, andarmos na luz como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos, no entanto, se andarmos na luz
como Ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros. Sabe o que significa isso? Eu e você temos uma comunhão plena se nós andarmos na luz. Porque eu não vou mentir para você. Você não vai mentir para mim. Eu não vou tentar te enganar. Você não vai tentar me enganar. Nós teremos plena comunhão, porque nós estamos andando na luz, na verdade que é Cristo. Sabe, a melhor coisa que tem é eu e você sermos verdadeiros. Aquele que é verdadeiro, ele pode até vacilar em algum momento, mas com a verdade, usando a verdade. Um exemplo, errei em determinada coisa. Fiz alguma coisa errada, mas quando alguém pergunta ou quando você se dá conta, você fala, fui eu que errei. Fui eu que tropecei, fui eu que falhei. Você não joga a culpa para o outro, você não deixa que o outro assuma o erro. Não, fui eu que errei. Jogue com a verdade, porque jogando com a verdade você vai andar na luz. É claro, como eu falei, se todo ato tem uma consequência. Só que todo aquele que pratica a verdade, ele colhe da verdade. Agora aquele que pratica o engano, a mentira, colherá disso. Por isso o texto está dizendo, se no entanto andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos plena comunhão uns com os outros. Se eu andar na luz, você andar na luz, nós andamos em verdade. Eu vou confiar em você, você vai confiar em mim. E se em algum momento eu cair, eu errar, eu tropeçar, você vai dizer, o William é confiável, eu vou o ajudar. Nós temos plena comunhão uns com os outros. Da mesma forma, se em algum momento acontecer algo com você, eu vou dizer que você é confiável. Eu vou estender a minha mão e dizer, não, pode deixar que eu assumo, porque essa pessoa é confiável, ela anda na luz. Nós temos comunhão com Cristo. Nós temos comunhão. Isso é andar na verdade. É praticar a verdade, é jogar com a verdade. Sabe, eu diversas vezes, em alguns lugares que eu trabalhei, ou alguns lugares que eu estava, até mesmo quando eu estava na formação universitária, eu presenciei e pude estar em meio de muitas conversas ou algumas decisões, algumas coisas que podia trazer, trouxe de bandeja a mentira para mim. Só que eu ando na luz. Eu preciso andar na luz, eu quero colher das consequências dos meus atos de andar na luz. Naquele momento, parecia que falar a verdade não era a melhor escolha. Mas eu sei quem eu sou em Cristo. Eu preciso falar a verdade a todo instante. E sabe, todos aqueles que agem ao contrário, eles têm as consequências disso. E nós temos a consequência de agir com a verdade. E pode ter certeza que é a melhor escolha. Pode ser que naquele momento da decisão pareça não ser tão bom. Parece que você vai se dar mal. Mas tenha certeza que é a melhor escolha, porque você vai colher da verdade. Quem colhe da verdade anda em paz. Imagina você, isso que eu vou falar, eu tenho certeza que você já sabe. Deitar a cabeça no travesseiro e descansar. Poder ter a certeza que você fez a coisa certa. Descansar mesmo. Deitar e descansar. Assim como Davi escreve em um dos salmos, deito e logo adormeço porque o Senhor me sustenta. Imagina deitar a cabeça no travesseiro e descansar. Eu e você podemos fazer isso todos os dias porque nós temos comunhão com o Pai. Nós agimos e andamos em verdade. Em verdade. Eu anotei uma frase, quando nós temos comunhão com o Pai, se andarmos na luz, temos comunhão com o Pai. Quando temos comunhão com o Pai, andamos em verdade e damos exemplo da verdade. Os meus atos e os teus atos são verdadeiros. A minha fala, a sua fala, a minha atitude, a tua atitude são verdadeiras. São dignas de confiança. Vamos seguir o texto? Ali no verso 7 ainda, se andarmos na luz, no entanto, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, toda vez que nós praticamos a verdade, permanecemos andando na luz,
e nós tropeçamos, porque isso é meu, é seu, é da natureza humana, da natureza pecaminosa. Em algum momento nós podemos tropeçar, nós podemos errar. Não que nós devemos, mas nós podemos. Nesse momento nós podemos pedir perdão ao Pai e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Permanecemos na luz, permanecemos na verdade. Verso 8. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que a palavra está dizendo é que se eu falar que eu não tenho erro, que eu não tenho pecado, eu estou dizendo que o Senhor é mentiroso, que a palavra de Deus é mentirosa. Porque a palavra nos mostra que a nossa natureza ela é pecaminosa, mas nós buscamos andar em comunhão com o Senhor, andar na luz, para nos aproximarmos de Deus e então cumprir a sua palavra. Sabe, eu quero compartilhar algo com você, porque no início desse texto nós lemos verso 5, e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta. Se você ler do verso 1 ao verso 4, vai mostrar, João vai escrever que eles conheceram o Senhor desde o princípio, eles conheceram a vida, eles andaram com a vida, eles ouviram da vida, e então eles foram instruídos pela vida que é Jesus. E como você sabe, eu e minha esposa estamos em férias e nós estamos num lugar muito lindo, uma criação do Senhor. E ontem nós fizemos um passeio e algo me chamou muito a atenção. E está muito conectado nessa palavra, nesse texto. A pessoa que estava junto conosco, esse rapaz, ele ia contando, aqui aconteceu tal coisa, aqui tem dado esse nome por causa disso, contando histórias. Só que ele ia falando a época que tiveram os acontecimentos, a época que batizaram aquela região daquele nome, e fazendo os cálculos, ele não era nascido. Não teria como ele ser nascido. Algumas coisas ainda é da época dele, outras não. Só que o que chama a atenção nesse texto e me trouxe a lembrança desse passeio, dessa história que eu quero contar para você. A palavra de Deus, ela foi escrita por homens que ouviram, que viram, que andaram com Jesus, outros que vieram à inspiração do Espírito Santo. Outros o Senhor levou como Moisés ao monte e começou a contar a ele, e ele começou a descrever as histórias para os seus filhos e assim por diante até chegar em nós, e hoje nós temos a Bíblia em texto, a Bíblia escrita. O que isso tem a ver com a ministração, com a mensagem? É que eu e você, se nós andarmos na luz como o Senhor na luz está, nós automaticamente contamos da luz. Automaticamente nós falamos o que nós vivemos da luz. Sabe como que funciona? Aqui dentro dessa Bíblia, dentro da Bíblia Sagrada, contém 66 livros que falam do Criador. 66 livros que falam do seu Filho, do início ao fim. Falam da criação, falam de tudo o que o Senhor fez e do que Ele está fazendo hoje e do que Ele ainda fará. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós permanecermos... Lembra que eu falei que o se traz uma ação, uma decisão nossa? Se nós permanecermos na luz, nós estudamos, nós conhecemos, nós vivemos da luz. E todas as pessoas que estão na nossa volta começam a ouvir de mim e de você sobre a luz. As pessoas vão olhar para você e dizer o que fez você mudar.
As pessoas vão olhar para mim e dizer, e elas têm feito, eu sei que elas têm feito isso com você, como têm feito comigo. O que fez você mudar? Talvez algumas pessoas tiveram um passado um pouco difícil, outras nem tanto. Mas até naquelas que não tiveram um passado tão difícil, as pessoas vão olhar para você e dizer, você não era assim. O que fez você se tornar tão agradável, tão amável, tão em paz, você ser tão verdadeiro, você ajudar os outros? Então, nós vamos fazer exatamente o que esse rapaz fez. Contar a história. Porque se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós vivemos da luz. E não existe como viver na luz e da luz e não expor luz. Sabe por que a referência traz luz? Eu tenho uma luz aqui na minha frente. Sabe por que a referência traz luz? Porque se eu desligar essa luz aqui ou virar ela para outro lado, você não vai me enxergar ou vai me enxergar muito pouco. Agora, a posição que essa luz está, você me enxerga melhor. Por que o texto diz, se nós andarmos na luz como ele na luz está? Porque eu e você andando na luz, nós vamos iluminar a vida, iluminar as outras pessoas. Eu e você temos um chamado, você sabia? Um chamado de trazer verdade ao mundo, trazer luz ao mundo, trazer o Senhor ao mundo. Ele já está aqui, mas as pessoas precisam conhecer, assim como eu e você conhecemos dia após dia. Conhecer e prosseguir em conhecer. Por isso, nesse momento, eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida, quero pedir ao Espírito Santo de Deus que a luz dele penetre na sua casa, traga paz à sua vida e à sua família, traga segurança, traga assertividade para os teus negócios. Não sei se você tem uma empresa, se você é funcionário de uma empresa, se você está procurando emprego ou talvez você seja a dona de casa. E que maravilhoso é o teu trabalho. Não importa a área que é, onde é. Teu trabalho é importante. O teu trabalho é importante. É tão importante que Deus colocou você naquele lugar para trazer vida, para trazer luz naquele lugar. Até na sua casa. Na sua casa, se você é dona de casa, Deus te colocou aí, trabalhando nesse exato lugar, para trazer luz e vida para o seu lar. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, quero abençoar estas vidas que estão comigo nesta oração e te pedir, Senhor amado, que o Senhor venha inquietar a mim, aos teus filhos, os meus irmãos e irmãs, com a tua verdade. Que nós venhamos andar em verdade, que nós venhamos praticar a verdade, que tudo na nossa vida gire em volta do Senhor, em torno do Senhor. Porque nós queremos, Pai amado, andar segundo a tua palavra, porque hoje nós sabemos que todo aquele que anda segundo a tua palavra, baseado na tua palavra, firmado na tua palavra, não tropeça, não vacila, não erra. E se tropeça, se vacila, se erra, o Senhor sustenta. O Senhor sustenta. Nós queremos, Senhor amado, que o Senhor venha limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, limpar, Senhor amado, a nossa boca, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que nós venhamos andar em retidão, para que tudo aquilo que nos distraía de Ti, hoje não venha mais nos distrair. Para que tudo aquilo que tentava nos tirar da Tua presença, hoje seja calado e a Tua voz cresça em nós, permaneça em nós. Sabe, Senhor, nós queremos a todo instante, além de ouvir a Tua voz, compreender o que o Senhor está falando. Sim, Pai, nós queremos compreender o que o Senhor está falando. Então eu te peço, Senhor amado, que da forma mais pura e simples que os Teus filhos podem compreender, o Senhor venha se manifestar nesse dia a cada um de nós. Que esse domingo seja um domingo repleto das Tuas bênçãos, repleto da Tua paz, repleto da Tua presença. No nome santo e poderoso de Jesus.
Nesse momento também, Pai, eu quero determinar a cura, Senhor amado, sobre os teus filhos. No nome de Jesus, que toda articulação ferida seja curada. Eu dou uma ordem para que nervo ciático, desde a sua inserção, seja curado agora. Que volte à normalidade deste nervo agora. Eu dou uma ordem pelo poder do nome de Jesus. Seja curado, seja curado. No nome de Jesus, que toda trombose seja calada e cessada. Seja cessada toda trombose, toda variz, volte ao normal, à naturalidade do corpo humano. E que todo o sistema circulatório comece a andar, circular normalmente, com células sadias, curadas e restauradas pelo poder do nome de Jesus. Que toda enxaqueca seja calada agora. Eu dou uma ordem para que toda dor de cabeça, toda enxaqueca, toda dificuldade de abrir os olhos por causa da dor seja cessada agora, que haja cura pelo poder do nome de Jesus. Eu dou uma ordem e determino com a autoridade de Cristo, em nome de Jesus. Seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, que o teu domingo seja repleto das bênçãos do Senhor e que você viva com a sua família hoje um dia de muita alegria, de muita paz. De muita alegria e muita paz. E se eu puder dar a última instrução para você, esteja perceptível a instrução do Senhor, a voz do Senhor. E se em algum momento algo tentar roubar a sua paz, haja com calma. Haja com calma para que nada venha te desestabilizar e você venha sair da verdade. Permaneça na verdade. A verdade é o melhor para mim e para você, tenha certeza disso. Se você pode, compartilhe com 10 pessoas esse vídeo para que estas 10 pessoas venham ser ministradas pelo Espírito Santo de Deus e que elas venham receber de tudo aquilo que você recebeu, da direção do Senhor. Deus te abençoe grandemente, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar com estas pessoas, porque eles andam na luz. Estou profetizando, assim como você anda na luz. Deus te abençoe, até mais.